Paz de Cristo, a gente vai continuando esse estudo sobre os querubins, uma viagem desde o Gênesis até o livro do Apocalipse e a ligação com os eleitos, muita coisa que eu acredito que é bastante importante até para o livro do Apocalipse também. A gente vê aqui que desde o Jardim do Éden, o tópico aqui nesse estudo vai ser como Adão e Eva, ali talvez o contexto mais era até Adão, foi dado a ele por Deus a função de guardar e de lavrar e servir. Guardar, no hebraico chamar, e lavrar ou servir, né, ligado a uma obra, servir, a um trabalho, essa palavra no hebraico, abad. E a gente vai ver essa ligação como após o pecado ali no Éden, como os querubins eles são dados não completamente essa missão, mas em parte, e a gente vai ver toda essa restauração que é o tópico da Bíblia, onde não só os sacerdotes no seu trabalho no templo, mas também como todo o povo de Israel, a eles foram dados essas funções aqui de guardar e servir, o que aponta para o Apocalipse, se a gente tiver olhos para verem, ouvidos para ouvir, a gente vê que esse sacerdócio, na verdade o reino de sacerdotes, como fala o Novo Testamento e o livro do Apocalipse, é a bênção da primogenitura que é dada ou está disponível para aqueles que buscam a Deus, ao Senhor. A gente vai no texto, eu mostro em hebraico no Antigo Testamento, porque nos ajuda a mostrar, muitas vezes as traduções, não que seja algo mal, o que seja, mas vendo no original, a gente tem uma clareza muito maior do que está acontecendo. Então, Gênesis 2, no verso 5, ali, a gente vê, a gente percebe a palavra lavrar. Essa palavra no Antigo Testamento aqui, no texto vai vir em verde, e eu coloco em português também. E logo na sequência, no verso 15 do capítulo 2 ainda de Gênesis, a gente vai ver as duas palavras, né? Lavrar, muito ligado a servir, a um trabalho. Palavra lavrar, aqui em verde, abad no hebraico, e guardar, chamar. E ainda coloco aqui em cinza aqui a palavra pois, e a gente vai, que é a palavra que a gente vai ver em seguida o porquê disso. E havendo lançado fora o homem, aqui já no capítulo 3, no verso 24, veja só a questão dos querubins. Após o pecado ali no Éden, a gente percebe que os querubins ali, no verso 24 do capítulo 3 de Gênesis, a eles foram dados essa função de guardar. Veja só que antes era do homem. Então, a literatura judaica explora bastante isso, e é bastante interessante. Ver que há uma falta aqui da palavra servir, né, o lavrar, o trabalho, que vai ser introduzido depois, como se o trabalho dos querubins ali fosse parcial. E é interessante quando a gente vem no texto no Antigo Testamento, eu até lembro aqui que eu vou colocando apenas alguns versos para o estudo não se alongar, porque realmente se a gente for explorar e colocar todas as passagens, obviamente seria bastante longo. Então a gente escolhe aqui passagens particulares e importantes, sabendo que esse tema está por todo o Antigo e Novo Testamento. Veja só, a mesma palavra aqui, né, o chamar, que é traduzido como cuidado ou guardar, guarda, e administrar o ministério aqui, o contexto aqui é dos sacerdotes, que basicamente, como a gente até falou em outros estudos anteriores, como o Éden tem muita ligação com o tabernáculo, com o templo,
e com a terra prometida. Então, basicamente, é o caminho que Deus vai nos dando, através da sua obra, para chegar de volta ao Éden. Seja literalmente ao Éden, ou em tipologia a presença de Deus, ou um dia realmente 100% estaremos na presença do Senhor, de Deus, e sendo o Éden essa tipologia, assim como o tabernáculo, o templo, e Jerusalém, a terra prometida também. Então a eles, aos sacerdotes, é dado essas funções de guardar, traduzido aqui como cuidado. A gente aqui no livro de Números, no capítulo 3, versos 7 e 8. Então a palavra, às vezes, veja só, no português e em outras línguas, a gente não tem essa noção. E aí a importância de estudar no original. Veja só, essa ligação das línguas do original hebraico e grego também tem sua importância até grande, porque a gente vai vendo como Deus vai ligando, né? A Bíblia funciona dessa forma. Ela vai dando testemunho dela mesma. Né? Então, a interpretação bíblica, infelizmente, muitos não conhecem isso, até porque não tem a linguagem também original, e acabam perdendo esses detalhes, não conseguem ver. Deus fala em parábolas, ele esconde. Se duvida, olhe para Mateus 13, olhe para várias outras partes, 1 Coríntios 2, a sabedoria, que é algo escondido. Então a Bíblia fala por parábolas, mesmo histórias verdadeiras, inclusive, que tem o lado espiritual. Então Deus vai comandando essas ações desde o Gênesis ali. As histórias ali, elas todas têm o lado espiritual, apesar de serem histórias verdadeiras, é claro. Veja só, a guarda, né? Administrar, chamar, servir o ministério. Esse ministério aqui que, na verdade, a palavra servir. Então, realmente, aos sacerdotes, a eles, foram dados essa função, ou essas funções de guardar e servir. Aqui, novamente, Números, no capítulo 8, no verso 25, 26, o serviço desse ministério, veja só, a partir dos 50 anos que vão ali sair do serviço, veja só, servir na tenda da congregação para terem cuidado, cuidado na verdade, guardar, cuidado da guarda, mesmo praticamente ali a mesma palavra sendo repetida aqui, né, a palavra da mesma raiz, inclusive, basicamente a mesma palavra. Veja só, e o ministério, o serviço exercerão. Até a palavra exercer também, ligada a essa palavra, é a mesma palavra, abade, servir. Se farás com os levitas quanto aos seus deveres, né, o seu serviço. Na verdade, é o serviço aqui é mais em azul, é o guardar, a sua guarda. Em Números 18:5, mais vós, pois, fareis o serviço do santuário e o serviço do altar. Veja só, muito aqui o serviço, fareis o serviço, aparece 2 vezes aqui o mesmo contexto, basicamente a mesma palavra. E no verso 6, veja só, tenham tomado vossos irmãos, os levitas, do meio dos filhos de Israel, dádiva pelo Senhor, para que sirvam ao ministério. Veja só, servir. E não só aos sacerdotes, mas toda essa tipologia que é meio que uma volta ao Éden, ainda não completamente, é verdade, isso também aparece ao próprio povo de Israel. Deuteronômio, no capítulo 5, no verso 9, a gente vê aqui já falando para o povo, né? Para não servir e tal, as imagens, os ídolos, e Deus vai continuar falando, aqueles que guardam os mandamentos, só que usa a mesma palavra chamar, para guardar os mandamentos, né, guardar o dia do sábado, toda a lei que o Senhor estava dando como tipologia para a igreja, que tudo isso tem um significado, inclusive profético. Tudo isso, né, das leis, do sábado, de tudo. Então, 6 dias trabalharás. Veja só que o trabalho por 6 dias, já o oposto, né, do trabalho do serviço do templo, como se fosse o 6 em contraste com o 7. É o trabalho
humano, não que seja uma coisa necessariamente má, mas uma coisa que não pode se misturar ao trabalho, né, das coisas verdadeiras de Deus, que é representado pelo 7. Veja só, todo o contexto, né, do trabalho do 7º dia, do 6, mas o 7º dia é o sábado do Senhor, né, de Yahweh, teu Deus. Farás nenhum trabalho nele, claro, o trabalho das obras humanas. Basicamente, essa tipologia, o entendimento que nós, do Novo Testamento, em verdade, né, e profeticamente devemos entender. A questão do servo, a serva, então veja só, mesmo servo aqui é a mesma palavra, que descansem como tu. Então aqui a palavra que eu mostrei no início, no Gênesis, a questão do descanso, de colocar, ela aparece aqui também. Não é nem bem utópico, aqui a gente não vai em detalhes muito sobre isso aqui não. Não fosse servo, então toda essa ligação de servir tem um mau sentido, ou no sentido que não é das coisas de Deus, né? Não necessariamente uma coisa totalmente negativa, mas é claro que pode ser, né? E como Deus nos tira disso para nos levar realmente à obra dele. E aqui a gente entra em outro tema interligado, só para ver como toda a questão do Gênesis ali no Éden, que foi passado ali para Adão e Eva, tem muita ligação com a sequência da Bíblia, o trabalho dos levitas, sacerdotes, filhos de Arão também, e o Novo Testamento. Veja só, essa palavra aqui, em Gênesis 3:8. E ouviram a voz do Senhor, né, Yahweh, Deus, que passeava. Então, passeava, ou andar. No hebraico aqui, no tempo verbal aqui, Hitpael, veja só como aparece em Levítico capítulo 26, verso 12, e em Deuteronômio capítulo 23, no verso 14. Basicamente, no mesmo tempo verbal, a mesma palavra, onde Deus agora, não no Éden, no jardim, ele anda, passeia no meio do povo e no meio do arraial, né? Então, esse tipo de coisa, a linguagem que a gente vê na palavra, principalmente no original, vai trazendo a lembrança do Jardim do Éden, que realmente é o que Deus quer nos levar de volta para o Éden, que é toda a simbologia de estar na presença de Deus, e a gente vai chegar ao Apocalipse, esses estudos, a ideia realmente é ir do Gênesis ao Apocalipse, não assim necessariamente numa sequência, no que eu digo no seguinte, é que aqui mesmo nesse estudo a gente vai falar do Apocalipse também, porque está tudo interligado, a gente não vai ficar só falando do Antigo Testamento, ou Gênesis apenas, mas a gente vai fazer essa interligação, né, e vai depois até chegar em temas que é o objetivo aqui, essa questão dos querubins, com as 4 criaturas de Ezequiel e do Apocalipse, com a ligação com Daniel também. Tudo isso para mostrar que essas criaturas, né, usando também Isaías 6, né, os serafins ali, são todas simbologias, não que não tenham coisas verdadeiras, né, é bom frisar isso, de anjos que realmente no momento já operam, né, que operaram realmente nessas passagens bíblicas, mas que são também símbolo, apesar de serem verdades, é verdade que Deus tem os seus anjos já de hoje, mas como Deus está preparando um grupo que será como anjos, né, que reinarão como sacerdotes, é toda a ligação do sacerdócio com os querubins, é toda a ligação do povo de Israel, não só os sacerdotes, também com os querubins, que a gente vai ver, né, como falei, nesses livros, não só do Antigo, como do Novo Testamento, inclusive Apocalipse. Então a palavra anjo e mensageiro, eu até tenho falado sobre isso, é a mesma palavra no hebraico e também no grego. Então, poderia usar aqui muitos exemplos para simplificar. Eu coloco aqui um exemplo em Números, no capítulo 20 de Números, versos 14 até o 16. A gente vê como a mesma palavra, né, mensageiro, onde Moisés ali manda mensageiros, claramente é um mensageiro humano, de carne e osso, e
a gente vai ver no verso 16 de Números 20, né, como aqui fica aquela questão: e clamamos ao Senhor, ele ouviu a nossa voz, mandou um anjo e nos tirou do Egito. Toda essa ligação com a saída do Egito, é a mesma palavra aqui, Malak, né, e daí que vem a palavra Malaquias, né, Malaki, de Malaquiá, o Malaki, que é um bom exemplo, que é uma palavra que pode significar um anjo mensageiro, né, de Deus, né, o meu anjo, né, normalmente tendem a traduzir como meu anjo, mas porque é Malak, e o i no final, o início da palavra Deus, né, de Yah, Yahweh, ou do i, onde o possessivo meu. Enfim, a gente chega no Novo Testamento aqui, onde essa mesma palavra também, mensageiro, pode significar anjo, e Deus, como tenho falado, está preparando um reino de sacerdotes. É o que a gente vê não só no Apocalipse, mas no Novo Testamento, na Bíblia toda, de reinar com Cristo, trazer julgamentos, porque a mensagem do Evangelho, ela vem com julgamentos e correções. Por isso que a gente vê toda aquela questão do Apocalipse, né? É o Apocalipse, com coisas trágicas aparecendo. Na verdade, é Deus trazendo julgamento sobre a terra, sobre nós também, já desde hoje. A gente pode ver o Apocalipse como Deus trazendo o julgamento para o velho homem. Até o site do IWWB, o grupo que eu mencionei no estudo anterior, que tenho participado com eles basicamente até resumem bastante simples, de forma simples, a Bíblia do Gênesis ao Apocalipse no seguinte: a história de dois homens, ou de duas pessoas, né, homem e mulher, do homem velho, do homem novo. E é basicamente isso mesmo. É claro que muitas vezes as passagens estão querendo nos mostrar algo maior em termos de um grupo, de grupos, né, de religiões, inclusive, ou de religião, do nosso meio cristão atual, inclusive, né, quando muitas pessoas, inclusive, com o velho homem em si, né, dentro da religião, e aí vem Deus e traz julgamentos, e por aí vai, mas tudo se aplica a nós também. Então veja só, a questão é desde o Éden e do Antigo Testamento na função dos sacerdotes e do povo também, a questão dos querubins no Éden também. Deus vai mostrando em tipologia como ele está chamando um povo para reinar com ele, e ele vai mostrando nessas figuras, né, porque os querubins é o quê? É um ser humano? É um animal? Então Deus vai mostrando na figura de algo que é uma mistura deles, né? De animal, de seres celestiais, que é a mistura de animais, de reis da terra, né? Como o leão, o próprio boi, a águia, o próprio ser humano, nessa tipologia do anjo, né? Porque realmente o que é um anjo? Apareceu o querubim do nada ali no capítulo 3 do Gênesis, né? E tem essa ligação com animais. Inclusive os querubins ali dentro do templo eram, veja só, as imagens em reis, e quando ele constrói ali o templo, Davi, inclusive você vê que é a imagem de querubins como animais. Inclusive tinham asas, mas muitas vezes as feições de animais. Inclusive o primeiro Reis ali é mencionado, inclusive, isso. Então, anjo e mensageiro no Novo Testamento, como falei, a mesma palavra. Trago aqui um texto, Marcos, no capítulo 1, nos versos 2, no verso 13 também, como está escrito nos profetas: eis que envio, já falar dessa palavra, meu anjo ou meu mensageiro, dependendo da tradução que a gente usar, ante a tua face, qual preparará o teu caminho diante de ti. Então, até que se relaciona mais ao mensageiro, uma pessoa, né? Porque são textos ligados ao livro de Malaquias ou Isaías, ligados novamente a uma pessoa. Você pode aplicar a Jesus, a João Batista. Na verdade, se aplica a cada um de nós, né? E a palavra envio, né, que está ligada a essa palavra apóstolo, né?
O apóstolo é um enviado, não é a mesma palavra que mensageiro, não, inclusive não é nem a mesma raiz, mas há uma grande ligação, porque esses discípulos apóstolos acabam que eram como anjos também, e vai se aplicando a nós, crentes, também, trazendo a mensagem do Evangelho. E um dia, o objetivo é esse: Deus está preparando o povo para reinar com ele, desde agora, é claro, mas muito mais ainda no reino onde onde Jesus vai se manifestar nesse mundo. Ele esteve no deserto, né? Jesus 40 dias, né? Vivia entre as feras e os anjos. Veja essa mesma palavra aqui, claramente um anjo celestial. E nos versos ali, no verso 2, versos anteriores, mostrando um mensageiro que está mais para uma pessoa. Então, reino de sacerdotes, como eu estou falando, né, 1 Pedro capítulo 2, no verso 9, somos a geração eleita, o sacerdócio real. Pedro está falando ali, pegando ali do livro de Êxodo, ali nos capítulos ali por ali 18, 19, onde Moisés vai ali no Monte Sinai, e a mesma chamada ainda, né, que nós participamos. No livro do Apocalipse, no capítulo 5, versos 9 a 10. A gente já vai entrando no final aqui para o livro do Apocalipse, para esse estudo aqui de hoje. Cantava um novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro, abrir os seus selos. Pulo aqui para o verso 10. Para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Então são esses querubins que são tipologia daqueles que vão reinar, né, que o livro do Apocalipse mostra esses querubins, né, que são os eleitos também, na forma de 4 criaturas, né, que é mostrado também no livro de Ezequiel, também 24 anciãos. No Apocalipse, no capítulo 15, nos versos 6 e 7, a gente vê que os 7 anjos que aparecem ali, que vão ter as 7 pragas, as taças sendo derramadas, veja só como eles estão vestidos, os anjos, de linho puro, resplandecente, cingidos com cintos de ouro pelos peitos, como sacerdotes. Veja só, os anjos como sacerdotes. Veja só que a Bíblia não vai necessariamente, muitas vezes, inclusive para assuntos mais profundos, chegar e para dizer: veja só, vocês eleitos, vocês, se forem fiéis, vai chegar num tempo que vocês vão ser como anjos. Isso. Você vai tirando textos ali da Bíblia, ela vai se explicando, né, a tipologia bíblica, a parábola da própria Bíblia. Em outros casos, Jesus até fala, né, serão como anjos, né? Então, como mensageiros ou anjos. E no verso 7 aqui do Apocalipse 15, um dos 4 animais deu aos 7 anjos 7 taças de ouro, cheias da ira de Deus, que vive para todo sempre. Veja só a ligação com os 4 animais que apareceram mais no início do Apocalipse, estão aqui mais para o final do Apocalipse também. E de volta ao Éden, para finalizar nos últimos versos que eu coloco aqui no capítulo 22, a gente vê a árvore da vida. Eu volto com os temas aqui de servir e de guardar. Servo, servir, que realmente se servirmos, se guardarmos a palavra de Deus em verdade, estaremos de volta ao Éden. E é uma simbologia também que mostra no Apocalipse, ali no final também, o tabernáculo, o templo de Deus, onde vamos servir. Veja só que no Apocalipse 15, os anjos, que são como sacerdotes, estão ali trazendo julgamentos. Paulo vai dizer que nós vamos julgar o mundo. Palavras também de Jesus. E pela tipologia do Antigo Testamento também. Reino de Davi, etc., os reis julgavam. Então é isso. A Bíblia vai mostrando o que vai acontecer. Se a gente for esperar como cristianismo em larga escala, onde a Bíblia vai dizer as coisas literalmente, não é isso que vai acontecer em muitos casos. A gente tem que saber entender que está por trás da letra, esta que mata, mas o Espírito vivifica pela sabedoria de Deus, pelo entendimento e o estudo das Escrituras proféticas, né?
em profecia. Profecia que inclusive fala aqui no livro do Apocalipse, a profecia de Jesus, que significa tudo isso, a Bíblia sendo revelada. Apocalipse é uma revelação de quem é Jesus, de quem é o inimigo, do propósito de Deus em tudo isso, que é de nos trazer de volta ao Éden, de reinar com Ele, e a gente vai continuar no livro do Apocalipse, por toda a Bíblia também, Antigo Testamento, falando dos querubins novamente. Fique com Deus, Deus abençoe a todos.